Na Bíblia, há mais ensino sobre os outros 4 dons ministeriais do que sobre o evangelista. Tem muito pouca coisa falando sobre evangelista, além de Jesus. Sobre Jesus como evangelista tem bastante coisa, mas como outros evangelistas não tem. Além de Jesus, Filipe é o único bom exemplo de um evangelista que nós podemos encontrar no Novo Testamento. A definição do termo. Há 3 termos gregos principais que se relacionam com o ministério do evangelista. E todos eles procedem da mesma raiz. Eu não vou ler aqui as palavras para a gente ganhar tempo, porque não tem necessidade. Só para a gente entender. São 3 termos gregos que são usados e eles significam... Um significa pregar, proclamar, declarar boas novas. Normalmente essa palavra é usada com relação ao ministério de Cristo. Num certo sentido, todos nós temos esse chamado. Para o evangelista, no entanto, esse é o ministério principal da sua vida. Todos nós temos esse chamado de proclamar, de falar das boas novas. Todos nós temos esse chamado. A segunda palavra significa evangelho ou boas novas e alegre mensagem. São as boas novas da graça salvadora de Deus. A mensagem evangelística. Está lá em Mateus 24:14, Atos 20:24 e 1 Coríntios 4:15. É a palavra diferente um pouquinho. E a outra palavra que também é usada no Novo Testamento, que é uma palavra um pouquinho diferente, essa palavra significa um pregador ou um mensageiro de boas novas. Ela fala sobre o homem que prega o evangelho e é geralmente traduzida por evangelista. E é usada somente 3 vezes no Novo Testamento. Ela é usada em relação a Filipe, em Atos 21:18. Ela é usada em relação aos 5 ministérios, em Efésios 4:11. E ela é usada com relação a Timóteo, em 2 Timóteo 4:5. Então, são poucas referências que tem a respeito de evangelista como um dom ministerial. Quem é o nosso exemplo sempre em todas as coisas para a igreja? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o evangelista padrão. Ele é maravilhoso sempre, né? O Evangelho de Lucas revela Jesus em um ministério como evangelista. E o propósito principal para a vida de Jesus foi o de pregar as boas novas do reino de Deus. E isso está narrado na leitura que Jesus fez de Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, em que ele abre o livro do profeta Isaías e ele lê o capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos que sofrem, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos pelo pecado, pôr em liberdade aos algemados, proclamar o ano aceitável da graça e da bênção de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de evangelista padrão. Ele é o nosso exemplo para todas as situações na Bíblia, mas especialmente como evangelista, ele era o exemplo do amor e da compaixão. E assim como Jesus, o outro exemplo que nós temos foi Filipe. É a outra citação que nós temos como evangelista que cumpria esse ministério. Foi a única pessoa no livro de Atos e nas epístolas que foi realmente chamado de evangelista. E podemos aprender muitas coisas importantes com a vida dele e o seu ministério registrado na Bíblia. A formação e preparo dele. Nós vamos ver aqui um exemplo dele. Foi muito lindo. Eu esqueci de dizer lá no finalzinho que Jesus, citando Isaías 61, ele falou consolar todos os que choram. Olha que lindo isso, porque isso era a característica linda de Jesus, né? Ele tinha um coração cheio de amor e misericórdia. Esse é um lindo quadro do ministério do evangelista, um coração cheio de amor e misericórdia. Não é verdade? Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele tá com o coração dele está cheio de amor e misericórdia por esse mundo perdido, né? Sem amor e sem direção.
Então, a vida do Filipe, o que nós podemos aprender? A formação dele e o preparo dele. Em primeiro lugar, ele pertencia a uma igreja local. Olha que importante isso. Esses evangelistas soltos pelo mundo, que não tem raiz com nenhuma igreja, não tem compromisso com nenhuma igreja, isso não está correto, de acordo com a Bíblia. Vamos ver tudo o que Filipe nos ensina. Ele pertencia a uma igreja local, ele era um homem de bom caráter, ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ele tinha um coração de servo e era cheio de amor pelas vidas. Ele foi primeiramente aprovado como diácono, ele era submisso a uma autoridade consagrada por Deus. Ele esperou pelo tempo de Deus para sair ministrando. Está lá em Atos 8, de 1 a 5. Ele não se autoproclamou evangelista sem estar submisso a nenhuma autoridade, saiu o mundo afora, dizendo que ele tinha sido comissionado para isso. Vamos ver mais características da vida de Filipe. No seu ministério, muitos pontos importantes nós podemos notar, perceber, e nós vamos ver agora. A sua pregação era centralizada em Cristo. Oh, coisa linda. Atos 8, de 5 a 12. A sua pregação era confirmada por sinais e maravilhas. Oh, maravilha isso, né? Que bênção. Tudo isso está lá no capítulo 8 do livro de Atos. A sua pregação produzia muitos crentes novos. Ele batizava os crentes novos nas águas como sinal da fé deles. Ele pediu a ajuda de Pedro e João, que os conduziu ao batismo do Espírito Santo. Os novos crentes formavam igrejas locais. Ele não partiu até que o Senhor o dirigisse a fazê-lo. Ele pregava às multidões e também compartilhava o evangelho individualmente. Ele tinha noção da palavra de Deus e sabia explicar o caminho da salvação. Olha quanta característica maravilhosa de um evangelista. Totalmente baseado na palavra de Deus, centrado em Cristo, firmado na palavra de Deus, e ele sabia como fazer e estava totalmente submisso às suas autoridades, debaixo da instrução que ele recebia das suas autoridades. Assim que um evangelista normalmente deve se comportar. Então ele viajava e pregava o evangelho, em lugares que ainda não se ouvia falar sobre salvação de Deus e em Cristo Jesus. E ele treinava outras pessoas na sua igreja ou na igreja local e ensinava as pessoas a evangelizar os perdidos. Nós não encontramos outro evangelista, nós não encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, evangelista pregando aos perdidos numa igreja local. Porque isso é uma coisa que nós vemos hoje em dia, muitas vezes, evangelistas nas igrejas locais. Normalmente, os evangelistas eles estão indo a lugares onde não tem igrejas, em lugares onde há necessidade que seja pregado o evangelho a pessoas que não conhecem o evangelho, né? Às vezes a gente costuma até dizer assim que estão pescando em aquário, né? Estão pregando para quem já ouviu, para quem já conhece a palavra. Isso é algo que às vezes a gente não consegue entender muito bem. Então, esse é o ministério do evangelista, né? Ele tinha um preparo muito bom, ele tinha um testemunho muito lindo e ele era aprovado pela sua liderança. Esse é o ministério do evangelista, certo? Eu acho que nós falamos dos principais pontos do ministério do evangelista. Ele compartilhava, ele tinha boa noção da palavra de Deus, sabia explicar o caminho da salvação, ele cuidava dessas novas igrejas e preparava alguns líderes e aí chamava a liderança das igrejas
os seus líderes para cuidar, os apóstolos vinham estabelecer aquela igreja, mas ele pregava para aquelas pessoas que ali não conheciam, e aí vinha a liderança, vinham os apóstolos, vinham ali estabelecer, ensinar aqueles líderes, e assim é o chamado do evangelista. Embora nós não tenhamos um chamado ministerial para sermos evangelistas, todos nós temos o dever de evangelizar e compartilhar as boas novas, mesmo não tendo chamado para ter um ministério de evangelista. Amém?